Tá gravando já? Você tem dificuldade de emprestar seus livros, suas brusinhas pra sua irmã quando ela pede, e de dar esmola? É difícil? Você acha que as pessoas vão, vou dar não, vai comprar droga. Talvez você esteja sendo acometido pelo pecado da avareza. E a gente vai falar sobre ele no vídeo de hoje. Fica comigo então até o fim. Roda a vinheta. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ih, peraí, a gente não rezou aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui quem fala é o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a avareza. Mas afinal, o que é a avareza? A avareza é o apego desordenado aos bens, à matéria, aos objetos. E tudo isso vem de uma raiz de um relacionamento desordenado com os objetos que deveriam nos servir e nós acabamos servindo eles. Nos 3 primeiros pecados que a gente está abordando aqui nessa série de vídeos, começando pela luxúria, a gula e hoje a avareza, são os 3 primeiros pecados que nós devemos lutar para vencer logo no início da nossa vida de conversão. Esses são os 3 primeiros pecados que nós conseguimos com mais facilidade identificar na nossa vida e são os 3 primeiros que a gente tem que então combater para poder progredir na nossa vida espiritual. Diferente da gula e da luxúria, a avareza é um pecado propriamente do nosso espírito. Nós falávamos que os animais também querem comida, também querem ter relações sexuais, porque a vida depende disso. A vida depende de comer e a propagação da espécie depende da relação sexual. Agora, a avareza é um pecado exclusivo de quem tem alma, de quem tem espírito, porque os animais não querem juntar coisas, não querem ter posses. Já nós, seres humanos, independente da sua classe social, nós queremos ter posses, nós queremos juntar coisas e nós sentimos prazer em possuir essas coisas. Daí surge o pecado da avareza. A raiz da avareza, então, está numa má inclinação da nossa vontade. Ela, quando é governada pelo Espírito, ela escolhe livremente fazer o bem. Quando ela está mal inclinada, ela escolhe pelo mal, ela escolhe em favorecer a carne ao invés de favorecer o Espírito. Santo Tomás de Aquino diz que o pecado da avareza é um pecado puramente espiritual e que o avarento ele tem o seu prazer único e exclusivamente em poder possuir o objeto. E é dali que surge o prazer dele, não é da carne, mas é do espírito, simplesmente por poder possuir algo ou alguma coisa ali ou ele pode dizer que é meu. Nós vemos no Evangelho, mais especificamente em Lucas 13, Jesus falando sobre o rico insensato que queria destruir os seus celeiros para construir celeiros ainda maiores para poder guardar as coisas dele lá. E o próprio Jesus disse que ele iria morrer naquele dia em que ele estava fazendo esses planos e Jesus o repreende, o chamando de insensato. Portanto, nós podemos ver que o dinheiro, que é um objeto da pessoa avarenta, ela para nós deve ser um meio para conquistar algo. O que é o dinheiro? É algo que eu tenho para poder trocar por alguma coisa que deve ser o meu fim. O avarento, ele faz do meio o fim. Ele faz simplesmente de ter dinheiro por ter dinheiro. Portanto, o pecado espiritual é exatamente isso. É o desejo de simplesmente ter por ter, não com um objetivo. É eu querer algo que o meu corpo não precisa. É eu buscar ter algo, desejar ter algo que o meu corpo não me pediu. São Máximo Confessor, ele diz que temos 3 motivos para ser avarentos. O primeiro deles é o prazer. Simplesmente o prazer de possuir, ter. O segundo motivo é a vanglória, para eu poder mostrar para as pessoas, olha o que eu tenho. E o terceiro é a falta de fé, a falta de confiança em Deus de que Ele cuida de mim e que eu não preciso me preocupar com as coisas do amanhã, do futuro, porque Deus vai cuidar de mim. Então eu quero depender única e exclusivamente do meu poder para poder me sustentar. E como saber se eu sou ou não uma pessoa avarenta? Porque com a gula e a luxúria é mais fácil da gente olhar e se perceber assim. E a avareza? Como perceber se eu sou ou não? Um dos maiores indícios é a dificuldade de se desfazer das coisas, dos objetos, porque nós ficamos apegados a eles. É a dificuldade de fazer uma doação, de dar uma esmola a uma pessoa que nitidamente precisa dela. Então nós podemos ver que nós estamos querendo depender demais de nós mesmos e esquecemos de depender de Deus. Esquecemos de depositar a nossa confiança em Deus. E Jesus, ele diz também no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo.
Outra coisa que nós podemos observar é a dificuldade de viver o hoje. Deus, Ele quer e Ele está presente no agora, no hoje. E o seu inimigo quer que nós prestemos atenção no amanhã. Deixa para amanhã, cuidado com o amanhã, se preocupe com o amanhã. Então, quando nós temos essa preocupação exagerada do amanhã, nós perdemos a graça de viver o hoje. E o próprio Jesus nos diz: para cada dia basta o seu cuidado. Então, nós temos que cuidar do hoje. Não que você não tenha que se preocupar com o amanhã, né? Mas que você tem que prestar atenção no hoje, porque a graça de Deus nos visita hoje. E a graça do amanhã virá amanhã, no seu momento oportuno. Jesus também repreende Marta, naquele famoso episódio de Marta e Maria, as duas irmãs, onde ele diz: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, e Maria, ela está aproveitando a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. E São Pedro também, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lançai sobre ele todas quer dizer todas, todas as vossas preocupações, porque é Ele que cuida de vós, Ele tem cuidado de vós. Então Deus cuida de nós. Deus, Ele nos faz esse convite: deixe que eu cuido de você, meu filho. E essas preocupações vão te deixar, e esse pecado da avareza também vai te deixar. A virtude oposta ao vício, ao pecado capital da avareza, é a virtude da liberalidade. Muitas vezes as pessoas acham que a virtude seria a justiça, mas a justiça é dar a cada um o que é seu, e a liberalidade é dar ao outro aquilo que é meu. Então, para a gente combater a avareza, eu preciso dar para o outro aquilo que me pertence. E a prática disso nada mais é do que o que a igreja recomenda: a esmola. Ah, Gabriel, mas eu vou dar esmola para um mendigo, ele vai comprar droga, ele vai se drogar, eu vou fazer mais mal para ele ainda. Irmão, não é porque você gasta o seu dinheiro de uma maneira errada que o seu chefe tem que te pagar menos. Então o seu chefe pode dizer para você: ah, você gasta seu dinheiro com hambúrguer e Coca-Cola. Gasta mal, só com carboidrato, vou te pagar menos. Não, e o próprio Deus diz: Ele faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Então, você dando esmola, faz o mesmo serviço de Deus, de dar aquilo que a pessoa precisa, independente se ela vai usar bem ou não. Imagina se Deus deixasse de dar a graça dele sobre nós, simplesmente porque nós não aproveitamos ela. Quantas vezes você já deixou de aproveitar a graça de Deus, ou usou ela de uma maneira errada e perdeu essa amizade com ele, cometendo pecados mortais aí, né? Então, que nós possamos deixar essa justiça disfarçada de lado, porque muitas vezes é a avareza que tem tomado conta dos nossos corações. E existe uma ordem, uma promessa de Deus sobre nós. Em Atos 20, lá está escrito: é uma alegria muito maior em dar do que em receber. Então que nós possamos praticar isso e exercitar cada vez mais a nossa confiança em Deus e exercitar o nosso desejo, a nossa vontade, para que nós possamos ser mais realistas em desejar coisas materiais, para que ela seja um meio de ver a Deus, um meio de chegar ao céu e não um fim nela mesma, porque essas coisas vão ficar por aqui, mas o que é eterno é aquilo que nós devemos procurar. Quem deseja tudo que tem tudo que deseja. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu quero pedir para que você possa fazer um comentário, diz que gostou, diz que não, ou que não gostou, faça uma pergunta, porque assim, com a sua interação, o YouTube leva o vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser evangelizadas e possam alcançar esse conteúdo bacana que a gente está fazendo aqui. Também queria pedir para você deixar o seu like, compartilhar com os amigos. Nós também temos nossas redes sociais, o Instagram, nós temos o nosso Facebook, nós temos também o nosso podcast, onde você pode ouvir na sua plataforma aí de preferência. Muitos conteúdos para que você não fique de fora da nossa evangelização e que você se aproxime cada vez mais de Deus e conheça cada vez mais a Deus, para que você possa cada vez mais amar o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.